passamos de imediato à conferência da senhora Sheila Simões, psicóloga clínica de indivíduo, casal e família, especialista em terapia sistêmica pelo INFAPA, psicologia junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, IBGEM, e dependência química pela Unicinos. Licenciada em psicologia pela URGS, coordenadora de grupo de estudos de psicologia espírita de Joana de Ângeles da Mergs. É coautora do livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, expositora espírita e integrante da Sociedade Espírita Caminho da Luz. A senhora Sheila aborda o tema Amor e Sexo, a realização da alma. Bom dia a todas e todos. Vou tentar falar por aqui mesmo, para a gente não complicar a história aqui. Depois da Michele falando desse amor tão sublime, desse amor essência, a ideia agora é a gente rir um pouquinho, relaxar, aquecer o coração com um amor tão sublime quanto, porém, diferente. Então, amor e sexo, a realização da alma, é um desdobramento de um trabalho maior que está no Conectando 3, depois a gente fala um pouquinho mais. Então, a Joana traz a importância da experiência do amor, que é a essência ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana, do autodescobrimento, a busca interior. Então, a Joana, eu chamo assim da embaixadora do amor, porque em todo o seu trabalho, ela traz o amor como o fundamental para o nosso trabalho do processo de individuação, para o nosso processo de individuação. É fundamental que nós encontremos nas diversas formas de amar a busca de nós mesmos. É claro que o amor, eu considero o amor essência acima de todos os outros sentimentos. Mas quando a gente consegue desdobrar esse amor nos vários relacionamentos que a gente tem, a gente se conhece um pouquinho mais a cada relacionamento. E não é por acaso que a gente vai falar de relacionamento hoje. Nós vamos falar desse amor que se relaciona de formas muito diversas. E claro, né, o Jung, esse que ela estudou durante tanto tempo, traz uma forma de entender, pouco diferente. O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem transformação. Não é assim, gente? Cada pessoa que a gente conhece, a gente promove uma transformação interna em nós e no outro. E esse intercâmbio é que nos ajuda ao autoconhecimento. Então, hoje nós vamos trabalhar muito dois conceitos fundamentais da obra de Jung, entre tantos outros, gente. Nós temos só uma horinha, e quando o estudo de Jung leva muitos anos. Mas nós vamos trazer aqui para que a gente possa, ao ler Joana, compreender esse conceito. E principalmente para que a gente possa aproveitar e engrandecer as nossas relações, aprimorar, né, o nosso autoconhecimento e a nossa evolução espiritual através do conhecimento desses dois itens que eu trago hoje para vocês. A gente pensa que ser mulher e ser homem está se modificando e que aquilo que se trazia sobre o gênero feminino, né, que se traz sobre a função materna, os aspectos do feminino, está ultrapassado. Mas é errôneo isso, pelo fato de que tudo aquilo que foi agregado ao desenvolvimento da função materna, do aspecto feminino, vem de tanto tempo, desde quando o nosso planeta ainda era primitivo. Isso foi sedimentando e é isso que nós chamamos de arquétipo. Então, como foi sedimentando, como foi estruturando, é a priori, é anterior ao que a gente vê hoje nas relações. Ela está se transformando, sim, mas o gênero, olha só a diversidade de mulheres que existe, são só algumas aqui, existem muitas outras, mas cada uma delas expressa o feminino aparentemente de uma forma sugênese, individual, mas ao mesmo tempo semelhante umas às outras. Olha que lindo, né? Cada uma mostrando esse feminino do seu jeito, mas também único, né? E a
mesma coisa com os homens. Há muitas formas de ser homens pelo nosso planeta, mas todas oriundas, então, desse arquétipo do masculino, que também se formou no decorrer das eras e está ali em germe, guiando o homem nas suas relações, também se transformando nos últimos tempos, e nós vamos discutir isso, o que muitas vezes pode causar confusão nas relações, visto que teve um tempo, então, que o matriarcado dominava as civilizações, e quando se transformou no patriarcado, quando mudou o regimento, então o homem também passou a se colocar de uma forma diferente, o homem masculino, homem, não o homem geral. E a partir do momento, nos últimos 60 anos, mais ou menos, a partir das guerras, quando as mulheres foram ao mercado de trabalho, isso acabou transformando as relações homem-mulher, o que ainda está em construção, ainda está se acomodando nas relações. Isso é muito interessante porque causa muita confusão, né? A mulher, então, no mercado de trabalho, nas relações de mãe em casa, se transformando, pode ter desacomodado o que se conhecia antes do aspecto feminino. Mas a essência, ela permanece, ela está em todos nós. E uma das coisas interessantes da gente pensar são as semelhanças e as diferenças entre amor e eros, que a Joana ela discorre muito bem por várias obras. Ela cita bastante as questões do amor em vários aspectos, mas quando ela fala em eros, ela dá a entender então que está relacionado com o sexo e com a expressão da sexualidade. Vamos assim, tentar falar um pouquinho sobre essas definições que ela traz. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Um recorte. Igualmente se manifesta através das necessidades de intercâmbio afetivo, no qual os indivíduos se completam, permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando para o progresso. Olha aqui, quando a gente olha esse texto, a gente pensa, puxa, mas isso está relacionado com o amor, sentimento, com a expressão sexual, talvez as duas, né? Elas estão misturadas. E quando ela fala de eros, ela fala do desejo, que impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. Aqui, eu queria ter a liberdade um pouquinho da gente amplificar o conceito de eros que a Joana traz, não só como desejo, não só como expressão sexual, mas pelo fato de que o que a gente conhece de eros, que é a origem da palavra erótica até, traz essa questão da expressão do fisiológico, mas é mais do que isso. No mito de Eros e Psique, esse texto que eu não vou expressar, não vou contar todo o mito porque é muito longo, mas ele vai servir de base para a gente pensar. Quando Eros está em nossa vida, quando a gente se encontra com Eros, a gente tem um crescimento muito grande. No mito, ele está discorrendo sobre o processo de individuação. Como nós, ao encontro de Eros, nós podemos nos conhecer muito bem e fazer esse trabalho que foi falado e que está sendo falado aqui durante todo o dia de ontem e começamos a falar, que a individuação é um trabalho árduo, ela exige esforço, não só dentro de um processo terapêutico, mas no dia a dia, em todas as nossas relações. Todas as nossas relações são oportunidade de nos individuarmos, ou seja, de nos conhecermos, pelo fato de que o outro nos oferece essa oportunidade. Quando Eros se apaixona por Psique, Eros, Deus, um Deus, e Psique, uma mortal, e eles estão juntos, eles vivem numa plenitude, que é o que a gente chama de paixão, que é esse apaixonamento. Mas é uma integração tão forte que ela não precisa de mais nada. Porém, no decorrer do mito, ela acaba desobedecendo a orientação dele de que ela não deve olhar para ele, não deve ver, porque nós não podemos olhar um Deus frente a frente. E ela desobedece, ela acaba... é muito interessante vocês lerem o mito inteiro para entender todos os desdobramentos.
Mas quando ela olha para Eros e acaba ferindo ele sem pensar, sem intenção, ele é obrigado a se afastar dela. E nesse momento em que Eros se afasta dela, as coisas mudam e o trabalho começa. O trabalho de autoconhecimento. Então veja, se a gente pensar no que ela desobedeceu da orientação dele de não olhar diretamente para ele, e ela o faz, aconteceu então desse trabalho de dor, da perda da paixão, da perda do amor da vida dela. E é isso que acontece conosco quando nós por egoísmo, às vezes, né, por arrogância, às vezes a gente se infla e vai atrás do que a gente acredita de uma forma muito egoísta, muito arrogante. E isso faz com que o nosso ego, né, inflado, precise ter um trabalho maior ainda de autoconhecimento. E é o que acontece com Psique. Mas nesse momento em que Eros se afasta dela e a vida começa a acontecer, existe todo um processo de trabalho que eu gostaria de chamar a atenção, que é o que tem acontecido nas nossas relações, chamando a atenção por esse sociólogo Zygmunt Bauman, das relações frívolas, superficiais, que ele chamou de amor líquido. Na verdade, ele faz todo um trabalho sobre a modernidade líquida, que é essa que é impermanente, que muda muito rapidamente e faz com que a gente tenha ligações fracas, né, superficiais. Então, só uma citação, que a cultura consumista favorece o produto pronto para consumo imediato. O prazer passageiro, a satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Embora isso seja uma frase da publicidade, ele cita, querendo dizer que o amor também está sendo tratado de uma forma muito superficial, as relações amorosas. O que está no lugar do amor é o desejo. Ele chama atenção, porque o desejo, ele se expressa através da compulsão. Vou precisar consumir rapidamente antes que estrague, antes que acabe, antes que perca a validade social. Então, as coisas mudam rapidamente, porque senão perde o interesse. Quando a gente é movido nas relações pelo desejo e não pelo amor, que é o cuidado, a proteção, a doação, o ir ao outro, como diz o Bauman, a gente perde o interesse também rapidamente e não se mantém. Então, essa ideia de não manutenção do amor na atualidade, que eu estou fazendo de uma forma mais geral, ela vai em contraponto àquilo que nós ouvimos ontem do Sérgio e da Janine, né? Eles têm 30 anos de relacionamento, é uma relação duradoura, pautada em bases que eles trouxeram como sendo bastante sólidas. E a gente pensa, poxa, hoje em dia não se tem mais esse tipo de amor. Será? Será que a gente ainda não pode encontrar uma relação e desenvolver uma relação promovendo essa relação de cuidado, de proteção, de ir ao outro, saindo de mim, né? Essa relação que vai ao outro, ela integra muito mais os aspectos que são da necessidade da consciência do ego, como a gente já sabe, né? Então, já foi falado, ego e self, esse eixo. Quando a gente se doa ao outro e vai ao encontro do outro, a gente está também nos promovendo o autoconhecimento. Porque o outro nos mostra muito daquilo que nós precisamos conhecer em nós. Sempre partindo do pressuposto que nós todos nós temos tudo. Então, aquilo que o outro me mostra é também o que eu sou, o que eu tenho, o que eu preciso reconhecer. Mas, pelo encobrimento do meu ego, pelo véu de Maia, então, como diz Platão, isso às vezes fica dificultado pelo orgulho, né, pela vaidade. E na psicologia a gente fala que é o ego inflacionado, que não consegue, como na psique, não consegue aceitar o seu próprio eu. Ele precisa se mostrar de uma forma superior ao que ele realmente é. Lembrando, gente, que o processo de individuação, por não ser fácil e nem sempre agradável, porque nós não gostamos de ver esses aspectos sombrios, como o Gelson trouxe ontem, isso não nos torna melhores. O processo de autoconhecimento não é para sermos melhores do que nós somos hoje, mas para nós sermos nós mesmos.
para nós reconhecermos e nos tornarmos si mesmo, que Jung chama então o self, Deus em nós. Nós vamos reconhecer quem nós somos. Se é melhor, se é pior, da forma como nós julgamos, não importa. Na verdade, isso vai serenando dentro de nós, e quando nós nos descortinamos para nós mesmos, não é interessante, né? Como ontem trouxeram, né? Nós acordamos, olhamos para dentro e acordamos. A Joana, como ela discorre muito sobre esse processo em vários livros falando do amor, quando ela fala das relações, ela diz assim que qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade, o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade do outro, outrem. Está no despertar do espírito. Querendo dizer, então, que se a gente consegue perceber a natureza e a realidade do outro, se a gente consegue olhar para o outro e não nos olharmos através do outro, então nós vamos conseguir fazer até o que Bauman chama atenção, que não tem acontecido, que é ir ao outro. Então vejam que ambos estão falando da mesma condição. E será que fazer isso garante uma relação duradoura? Não só, porque a relação duradoura ela tem vários aspectos. E muitas coisas nós não vemos nas relações, né? Parece que as relações estão durando muitos anos, feita, mas nós não estamos vendo como acontece a relação, nós estamos vendo só a aparência da relação. Portanto, o que liga os casais, seja eles quais forem, são aspectos muito diferentes uns dos outros. Tá bem? Só para a gente fazer uma pontuação sobre uma relação duradoura. Mas ainda falando dessa complexidade, e quando existe o medo de amar, no mito de Eros e Psique, quando Psique vai embora, e quando Eros vai embora e Psique fica muito triste, muito desesperada, né, e ela precisa realizar diversos trabalhos, ela acaba percebendo que a vida dela ficou sem sentido e ela precisa buscar o sentido. Ela acaba deixando as coisas meio no automático e ela é guiada muito pelos automatismos mesmo, pelo instinto. A Joana fala que o medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. As criaturas vitimadas pelas ambições imediatistas negociam o prazer que denominam como amor. Negociam o prazer que denominam como amor. Muitas das nossas relações que nós chamamos de amor, que nós queremos dizer que estamos amando, não está baseada no amor. Está muitas vezes na posse, na dependência, inclusive nesse medo de perder e de amar o outro como ele é. Então, prazer que denominam como amor, ou impõe-se ser amadas, como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências, que sempre resultam em fracasso. Esse texto é do Amor Imbatível ao Amor. Como foi dito, né, é um livro maravilhoso que nós precisamos nos debruçar para compreender essa temática. Aí, quando o medo de amar é preponderante na vida, eu vou atrás da realização da minha compulsão, como falou Bauman, né? Existe uma deusa na mitologia, Ananke, que ela é considerada a necessidade. Quando nós não conseguimos nos entregar ao amor, nós saímos em busca da necessidade, que é a falta de amor na vida, a falta do Eros, esse Deus que traz a criatividade, que traz a plenitude. Por isso que Eros não é só a satisfação sexual. Eros também é a nossa capacidade de crescimento, de desenvolvimento, o nosso potencial criativo. Então, quando existe necessidade e não Eros na vida, a gente vive ansiosa, né? Pode causar ansiedade, carência, desespero. E esse automatismo que Psique acabou entrando, realizando diversos trabalhos até conseguir voltar para Eros, é o que tem acontecido na nossa atualidade, infelizmente, né? Então nós podemos mudar isso na medida em que a gente, dentro da casa espírita, com os evangelizandos, nós pudermos atraí-los para uma outra visão de relação,
que não essa que está sendo imposta, sem crítica, porque isso faz parte da nossa atualidade, mas é lógico que se a gente vive a rede social como ela é imposta, se a gente se dobra a isso e realmente acaba sendo servo da rede social, a gente vai viver no mundo de Ananke, né? No mundo da necessidade, e não na nossa busca interior, que é isso que a gente está propondo aqui nesse final de semana, que nós busquemos a nossa essência, aquilo que nós somos efetivamente. Mas para isso precisa autoconhecimento, precisa fazer o trabalho que Psique faz. Quando vocês lerem o mito, vocês vão entender melhor, que é esse trabalho diário que ela precisou realizar. E não só simplesmente a busca, né, para cumprir, para suprir as nossas necessidades. Que bom que o Alexandre, ontem, ele chamou a atenção para essa imagem que representa o tal, um equilíbrio dinâmico. Parece um paradoxo, um equilíbrio dinâmico, ou seja, está sempre em movimento. Pelo fato de que essa esfera, essa parte branca com ponto preto é o Yang, que representa o aspecto masculino. Jung chamou o tal, então, como a complementação da psique. Nós todos, então, temos o lado masculino, que é seco, sol, expansivo ou penetrante, exigente, agressivo, competitivo, racional. São características do aspecto masculino. Não estou dizendo aqui que os homens são assim, porque homens e mulheres têm o aspecto masculino e o feminino. Já o feminino é úmido, está relacionado com a lua, é contrátil, então absorve, né? Ele se movimenta, ele absorve uma penetração. Ele é conservador, receptivo, cooperativo, intuitivo. Eu não estou dizendo que as mulheres são assim. Eu estou dizendo que esse aspecto do feminino, que está em todos nós, assim como o masculino, nos completa. Então, Emmanuel diz que todos nós somos seres com bipolaridades, então, né? Não me lembro agora a palavra, mas querendo dizer, então, que esses dois aspectos, no decorrer das nossas encarnações, onde nós, ora, reencarnamos, ora mulher, de acordo com a necessidade de evolução, faz com que nós possamos buscar, hoje em dia, nesta última encarnação, o equilíbrio dessas forças. Porque nós temos as duas partes em nós. Reafirmando, nós temos tudo em nós. Mas os aspectos masculinos e femininos, eles vão se manifestar de acordo com o nosso propósito desta encarnação. Eu, então, num corpo sexualmente de mulher, no gênero feminino, me identificando com o gênero feminino, eu vou desenvolver na consciência os aspectos aqui do lado direito, né? Mas no meu inconsciente tem todo o aspecto masculino, porque então Jung, ele traz esse conceito de que nós somos polaridades. Aquilo que está na consciência está em oposição no inconsciente. Mas está se manifestando tanto quanto o feminino em mim, o masculino também. Na medida em que me dá forças para vir aqui para frente falar, por exemplo. Eu tenho que ter esse aspecto agressivo, porque caso eu não tivesse um nível de agressividade, eu não conseguiria superar todas as resistências que normalmente se tem nesse momento. E o fato de ser comparado ao Sol, o masculino, e a lua, o feminino, se a gente pensar, o sol, o que ilumina, aquece, germina, é como o homem é o que fecunda, né? E o óvulo, então, ali na lua, no feminino, recebe o útero úmido, né, acolhedor, que envolve. Então, nós estamos começando a olhar para esses aspectos, nessas características que se reproduzem na nossa vida. E quando a gente se afasta de um aspecto ou de outro, a gente empobrece o nosso desenvolvimento. Nós ficamos estereotipados. Então vamos um pouquinho mais. Que linda essa imagem de equilíbrio dinâmico. Falando então do amor, sexo e individuação. O amor, o sexo, as relações amorosas como um todo, de parceria, companheirismo, os cônjuges, todas elas são propícias ao processo de individuação. O Sérgio falou isso ontem.
Ele colocou, vocês acreditam que o casamento pode nos ajudar no autoconhecimento, na individuação? Totalmente. Na verdade, é uma das formas de se fazer o processo de individuação. Não é só na análise, na psicoterapia, não é só na doença, não é só no trabalho da casa espírita, de autoconhecimento, do religare. Não. Nós estamos falando que o outro, quando se aproxima de nós, nos causa um afeto, nos afeta. E nesse afeto, nós temos a oportunidade de nos conhecermos. A Joana traz que a complementariedade, desculpa, isso é meu, complementariedade que não depende de sexo ou gênero, tá? Então ela diz que o matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self. De autodesenvolvimento do self, o matrimônio. Nós estamos falando dessa relação que, claro, tradicionalmente, casamento, mas não só. Hoje em dia nós temos muitas formas de se relacionar. E não está relacionado nem com sexo, nem com gênero, mas com todas as formas de manifestação da sexualidade. Então, quando se reveste de respeito o matrimônio e consideração pelo cônjuge, entendendo o cônjuge, como vocês se sentirem mais identificados, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula, reciprocamente um ao outro ser. A referência ainda é amor, imbatível amor. Vocês veem que nós estamos falando de uma relação monogâmica, que é o tipo de relação representada pelo o nível, na atualidade, o nível mais alto de evolução, a monogamia. Né? A forma de se relacionar, ela não diz ali. Está vendo como está muito aberto essa forma dela expressar? Ela diz simplesmente como desenvolvimento do self. E aí a gente vai chamar a atenção então para o capítulo 4 do Conectando 3, que discorre bem mais detidamente sobre essa questão da diversidade sexual, que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a heterossexualidade. Como já foi dito, o eixo ego-self é justamente o trabalho que todos nós, né, na consciência, o ego precisa fazer ao reconhecer-se, ao ir ao encontro do si mesmo, né? Então, o ego precisa reconhecer o self. Mas como assim, né? O self, ele não é o que dirige? Sim, mas quando o self se apresenta e o ego não aceita, o ego se coloca nessa posição inflada, como eu falei, ele interrompe. A Joana, ela traz uma diferenciação lá no reflexo, refletindo a alma, nas perguntas. Perguntam então para ela o que é um ego forte e um ego fraco. E ela inverte a posição da psicologia, que diz que então o ego fraco é esse que é vulnerável às incursões do psiquismo, fazendo muitas vezes com que psicotize, ou seja, perca a consciência de si. E ela inverte o ego forte para a psicologia, é justamente aquele que resiste aos embates do coletivo, ou seja, na sociedade e às questões internas e externas. Ela diz que o ego forte é aquele que é mais resistente, é o mais teimoso, é o mais intransigente, aquilo que a psique, que o self apresenta e ele não aceita. Ao passo que o ego fraco é o que realmente se coloca à disposição do self para o autoconhecimento. Então veja que ela inverteu a forma de compreender o ego diante de ser forte ou fraco. A ânima, então, é a parte, o aspecto feminino na psique que Jung definiu como a alma, a guardiã das imagens no processo de individuação, um guia de almas mediando as relações do ego com si mesmo. A ânima é a nossa oportunidade, é a nossa ponte de ida ao self. Tem um positivo masculino ali, porque nós vamos hoje compreender um pouquinho rapidamente como ela pode se apresentar de uma forma positiva, criativa, mobilizando o ego para esse autoconhecimento, ou negativa, estereotipada. Mas nesse caso,
no homem e seus símbolos, Jung diz que é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. A contraparte sexual, então, no homem, que tem na identificação na consciência com o masculino, ele tem na contraparte o feminino. Humores e sentimentos instáveis, a capacidade de amar, receptividade ao irracional. Quando o homem se abre às suas emoções, sentimentos, ao que é irracional em si, então ele está indo ao encontro da ânima. Mas o homem tem na consciência, como nós vimos ali no aspecto Yang, a racionalidade, né, o pensamento mais concreto. E a ânima também compensa no inconsciente a consciência masculina. Ela é representada como mulher, justamente por estar relacionado com a alma, com esses sentimentos, com essas emoções que o homem mesmo, masculino, do gênero masculino, sente e nem sempre reconhece. Ele pode perceber ou não essas emoções que seriam a forma como a ânima fala com o ego. Ânima, arquétipo, o arquétipo do feminino, com todas aquelas características que a gente falou. Jung também fala que corresponde ao eros materno. A mãe, ela é a nossa representação da ânima, a nossa primeira representação da ânima. Para o homem, é aonde ele primeiro projeta a sua ânima. Então, só falando, lembrando um pouquinho, no nascimento do ego, ele precisa se reconhecer. E as projeções, que são esses mecanismos que a gente faz o tempo todo, no caso da ânima, vai para a mãe, vai para as irmãs, vai para todas as mulheres que esse homem vai se relacionar na vida. Em todos os tempos que ele se relacionar, ele vai projetar a ânima nessas mulheres. E o ânimos, por sua vez, que é o aspecto masculino na psique da mulher. Ele é o arquétipo do masculino na psique feminina. Então, como mulher, tenho na consciência minha identificação com o feminino e no inconsciente um aspecto masculino que vai se manifestar através daquelas características que a gente trouxe para Yang. No meu caso, que sou mulher, então tenho os aspectos de Yang no inconsciente. O ânimos, ele é diferente, ele não tem a mesma característica da ânima, que é uma personificação mais clara, né? É uma imagem de mulher. Não, o ânimos, ele é a razão, ele é a volição, a voz que fala de dentro, o chamado espiritual. Tanto que no texto Jung fala que ânima é a alma e ânimos é o espírito, mas não como a gente entende. Ele está querendo relacionar com essa voz, né, com essa razão que fala dentro da mulher. Por isso ele chamou do logos paterno, que é a primeira identificação do ânimos para a mulher. No pai e em todos os homens que ela vai se relacionar, desde bebezinho até a vida adulta. Ela projeta o ânimos nesses masculinos que ela vai se deparar. Muitas relações, gente. A gente não está falando só de casamento, nós estamos falando de todos os tipos de relações. Então, ela compensa o ânimos compensa no inconsciente a consciência feminina. Ela é representada por homens na medida em que a gente coloca numa relação com o masculino, né? Mas vocês entenderam que para Jung a ânima é muito mais uma presença corporal do que o logos, que é uma razão, que é um pensamento, que é uma voz interior. Por isso tem um alvo ali. O ânimos, quando fala na mulher, ele é certeiro, ele é como uma flecha. Ele vai no ponto, né? Então, como se diz assim, que a mulher, quando está falando, ela tem muita razão. Então, a personificação masculina do inconsciente na mulher aparece como uma convicção sagrada, diz Jung, como uma força firme e inexorável. Ele brinca muito com isso, né? Afinal de contas, ele, como homem, falava muito melhor da ânima do que do ânimos. Outros autores ou autoras discorreram melhor sobre o ânimos. Mas ele diz que o ânimos nunca aceita exceções. O que quer dizer que ele está sempre certo.
Portanto, quando é ânimos que está falando por uma mulher, ela é categórica. Ela diz que precisa, ela diz que é. Não tem dúvida disso. É por isso que a imagem de ânimos é essa certeira. Então agora a gente vai ver um filminho também, que a gente vai poder ter a ideia do aspecto de ânima e ânimos. E depois a gente conversa. Coisa ridícula, Helena! Tá ficando gagá! Ah, é? Então você devia dar graças a Deus por se livrar de uma gagá ridícula. Vocês podem me dizer o que está acontecendo? Minha filha, por favor, agora não. Vai pro seu quarto, por favor. Mas eu preciso ter uma conversa com vocês. É melhor você ir, princesa. Pode ser traumático ver a própria mãe nesse estágio de loucura. Sabe de uma coisa, minha filha? Agora você não vai mais precisar ficar traumatizada por ter um pai ausente. Sabe por quê? Porque agora ele vai ser ausente em caráter oficial. Vocês podem se separar agora. Filha, calma. Princesa, olha, papai. Ninguém está se separando. A gente só está discutindo a relação e isso às vezes pode ficar perigoso. Seja cínico, Cláudio. Se tem uma coisa que você não sabe fazer, é conversar sobre a nossa relação. Eu? É. Quem sabe agora, você estando sozinho, resolva aprender. Eu não posso ir embora com essa malinha que você fez. Está sentindo falta de alguma coisa mais pessoal? Helena, por favor, Helena. Calma, filha. Quem sabe esse disco que você gosta tanto. Esse é o álbum branco dos Beatles. Isso é um clássico. É vinil! Não! Fica quieto! Para! Menopausa! Isso só pode ser menopausa! Isso não vai ficar assim, mas não vai ficar mesmo! Transar comigo! Mas, Cláudia, entenda isso, não é? Helena, não complique. Homem é tão apressado, homem não espera nem. Homem. Claro que. 6 horas nas preliminares, né? Mas pensa. Até porque não dá pra negar que você também tá querendo. Eu não sei nem porquê terminou tudo assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Cláudio. Infelizmente. Ai, meu Deus, será que dessa vez a gente vai ficar trocado para sempre? Eu acho melhor procurar ajuda, sei lá, falar com alguém. Não dá, Helena, não dá. Até acabar esse casamento, a gente não pode fazer nada. A gente pode... A gente pode voltar. O que é? O que é? Tá de mau humor por quê? Nada. Foi alguma coisa que eu fiz? Não. Foi alguma coisa que eu disse? Não. Foi alguma coisa que eu não fiz? Não. Foi alguma coisa que eu falei, numa referência casual, alguma coisa que eu tenha feito que eu não deveria ter feito, ou pelo menos feito de uma forma diferente, mais preocupado com os seus sentimentos? Talvez. Esse é um recorte do Se Eu Fosse Você 2, não do 1, que mostra a relação de ânima e ânimos. No primeiro momento, a Helena e o Cláudio, então, acionados, ela pelo seu ânimos, vocês viram que ela determina o que ele estava pensando e sentindo. Isso é uma fala de ânimos, quando a mulher se coloca de uma forma extremamente categórica, né, e autoritária. Ela é cortante, como se diz, né? A faca na bota, vai direto ao ponto. E ele,
não conseguindo fazer conexão com os sentimentos, vai dissociando, vai dizendo que não é nada demais que está acontecendo. No segundo momento, eles trocados, ela com a alma dele e ele com a alma dela, cada um então fala daquilo que realmente estava sentindo. Mas a gente pode perceber que quando o Cláudio quando ele está com a alma dela, vocês viram que na imagem, embora ele estivesse falando como se fosse ela, ele faz mais contato com os sentimentos. Então, na segunda parte, mostra como o homem, quando ele está tocado pela ânima, como ele fica sentimental, como às vezes ele fica irritadiço. A gente costuma ironizar um homem quando ele está expressando a sua ânima, porque às vezes ele pode chorar por nada, ele fica muito emotivo. Essa expressão da ânima, quando ela é respeitada, ela faz toda a diferença para o homem conseguir perceber seus sentimentos. E no caso dela, da Helena, quando ela estava com a alma do Cláudio, ela foi direta, ela foi racional, ela conseguiu equacionar o pensamento dela e falar como ela estava se sentindo, mas de uma forma distanciada. Foi alguma coisa que eu disse, alguma coisa que eu devia dizer, mas sem emoção, né? Uma coisa mais racional mesmo. Então isso é interessante para a gente olhar como ânimos e ânimas se manifestam. E existe para Jung, então, 4 etapas. Na ânima, a primeira etapa do desenvolvimento desse aspecto, então, feminino no homem, é da Eva, um relacionamento puramente instintivo, biológico, que ali eu trouxe como sendo a Marilyn, que foi alvo, e eu espero que todo mundo aqui vibre positivamente para essas imagens públicas que eu trouxe. A Marilyn, ela sofreu com a imagem, com a persona que ela precisava representar. Ela era alvo desse instinto biológico dos homens. Os homens viam a Marilyn como um corpo. Então, esse estágio inicial da ânima. No estágio um pouquinho melhorado, mais desenvolvido na psique, o homem vê a mulher como uma Helena, aquela que dá ideias, que promove um movimento, que ajuda ele a realizar e concretizar seus feitos, mas ainda adquire esse nível mais estético e romântico. Ele se ilude muitas vezes com essas relações de Helena, como aconteceu com Paris. Por isso que Jung chamou de Helena. Helena, ela saiu do casamento que ela tinha com Menelau, porque tinha se apaixonado por Paris, e isso ocasionou uma guerra, né? A Guerra de Troia. Depois, no terceiro estágio, a ânima para os homens é a Virgem Maria, né? Que é o Eros elevado à grandeza da evolução espiritual. Quer dizer, então, que o homem ele já tem uma relação um pouco mais aprimorada com as mulheres com quais ele projeta a ânima. Essa mulher ela vai ter uma busca espiritual acima, então, de outros valores, como propriamente a aparência ou a estética. E o último estágio que Jung traz é de Sofia, que é uma sabedoria. Vocês veem que eu busquei uma imagem de uma mulher que é o próprio sentimento, o amor, a essência, né? A sabedoria que transcende até o sentido da pureza, né? Até mesmo o sentido e a pureza, está acima. Essa relação de ânima, elas são alcançadas propriamente nas relações mais duradouras e espiritualizadas. Não que não tenha em relacionamentos assim, momentos em que ele está vendo a mulher como Eva. Não é isso. Assim como falou o Sérgio Lopes ontem, eles têm uma relação mais criativa e produtiva agora, 30 anos depois, do que eles tinham quando eles se conheceram, quando as psiques de ambos ainda não estava plenamente desenvolvida. Então, o processo de desenvolvimento da psique, ou seja, esse conhecimento do ego, autoconhecimento, então, indo ao encontro do self, passa por esses momentos para o homem, e na mulher, no ânimos. Por isso que eu falei, não projetem só coisas boas para o Brad Pitt, ali o Brad Pitt representando o atleta musculoso, né? Essa personificação para a mulher de um homem mais força física, mais força bruta, mais lindo, né? E no segundo momento, eu busquei o Patch Adams, no filme ali que o Robin Williams
promoveu, porque o herói ou poeta não é o herói da guerra simplesmente, mas esse que realiza. E ali o Pat Adams, ele realiza, o médico então, né, no filme, personifica a iniciativa e a capacidade de planejamento e ação, mas com muito afeto, com uma dedicação afetuosa ao que ele está realizando. Não só a aparência ou força física, ou força bruta, mas a intenção de se colocar naquilo que está fazendo. No terceiro estágio, o homem, para a mulher, ele é condutor do verbo. Então, ele pode ser projetado em professores, oradores, né, pessoas públicas que estão à frente, que estão conduzindo uma população, muitas vezes, esse homem que tem direcionamento para ela, né? Então, nesse momento, eu pus ali professor, orador, como Jung traz, mas é uma amplitude assim nessa pessoa que diz como fazer, que diz como ser. Nesse momento, a mulher, quando escuta ânimos, ela consegue incorporar essa como fazer e como ser de uma forma realmente equilibrada e criativa. Ela não depende que lhe digam as coisas, ela sabe como ela tem que fazer. Já no último estágio, também do sábio, né? Ali um idoso, mas não necessariamente um homem não afetuoso, não criativo, não distante, não seco, né? É a encarnação do Logos propriamente dito, essa voz interior, aquele que leva à verdade espiritual. E a gente pode pensar que muitas pessoas projetam, muitas mulheres projetam realmente em guias espirituais, e elas se apaixonam por aquele guia espiritual de tal forma, mas quando na verdade elas deveriam reconhecer esses aspectos de ânimos nela, nessa capacidade, ou no mínimo dela incorporar, integrar isso que ela vê no outro, na própria mulher, para realizar aquilo que ela precisa. Tá. Bom, nós já estamos no fim, então eu queria trazer algumas citações de ânimos e ânima positivo. Nós vimos o aspecto mais negativo, que a gente chama de animoso, e agora o positivo, que está presente em todas as obras, não só a mitologia, mas como poesia, música. Camões fala assim: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Em Clarice Lispector, ela diz: renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Numa música que a Maria Rita canta, ela diz assim: quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, o amor. Quando a gente ama, é um clarão do luar que vem abençoar o amor. A música se chama O que é o Amor. E olha a representação do masculino e do feminino nessa citação. E aí, por fim, Chico Buarque, que fez toda uma obra dedicada à ânima, nessa música Tanto Amar, ele diz num trechinho: é na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro, se nasci para enfrentar o mar ou o faroleiro. Amo tanto e de tanto amar, acho que ela acredita. Tem um olho a pestanejar e outro me fita. Lindo, né? Esses são exemplos de ânimos e ânima positivo, que são criativos, que promovem o crescimento. E aí, nesse encontro de ânima e ânimos, os opostos complementares, acontece através dessa comunicação inconsciente, que são, como eu já disse, projetados em todos os nossos relacionamentos, mas especialmente os amorosos, aqueles com quem a gente se apaixona.
porque ânimos, ele simplesmente nos faz apaixonar. A gente não tem uma escolha racional em quem a gente vai projetar esses aspectos. Em nada que é projetado é racional, vamos partir desse princípio. Mas o reconhecimento, ele passa pelo autoconhecimento, como disse Jesus: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do aprisionamento do coletivo, da persona, dessa que a gente acaba tendo que se mostrar para ser reconhecido. Na verdade, vai nos libertar e o ego vai poder fazer o processo de autoconhecimento de uma forma mais integrada. E quando a gente consegue recolher a projeção, ou seja, por aquele que eu me apaixonei, eu vou identificar o que me fez apaixonar e trazer para mim, e reconhecer em mim aquilo que eu estou vendo no outro. Quando eu consigo fazer isso, o outro se livra da minha projeção, ele passa a ser ele mesmo. E aí eu vou poder gostar ou não do que eu vejo, né? Daquilo que é o outro. E nos relacionamentos duradouros, que não evoluem com a mudança de cada um, eles muitas vezes se aprisionam naquela imagem do passado que eles tiveram inicialmente quando se apaixonaram, e aí atualmente o casamento não vai se sustentar, as relações não vão poder se sustentar pelo fato de que a pessoa já não enxerga a mesma pessoa. Ela mudou, o outro mudou e eu não vejo, eu não acompanhei. Então, recolher a projeção representa ver o outro como ele é mesmo, né? E aí, então, essa consciência da mulher, que é mais eros, é mais relação, a mulher na consciência é mais relacional, no inconsciente ela requer discriminação e cognição. Então, é ânimos que confere essa capacidade nas mulheres. E nos homens que têm o logos, ou seja, tem essa discriminação na consciência, na forma como eles se colocam no mundo, eles precisam buscar no inconsciente, na ânima, em eros, que deseja se expressar. Para a gente refletir com a Joana, que veja, ela fala o mesmo que Bauman. O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam. Fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanecem. É um paradoxo, né? Nós vamos rodar em torno do próprio rabo dessa forma. Essa busca incessante, que em outro momento ela fala que é a sede da água do mar. Olha o amor, as relações líquidas aí, o amor líquido escorrendo por esse vidro, né? Está em Momentos de Saúde esse texto. Então agora sim, não é receita, tá? Mas são algumas dicas que podem facilitar o reconhecimento de ânimos. É um trabalho árduo. Quando vocês forem ler o mito de Eros e Psique, vocês vão ver todos os trabalhos que Psique precisou realizar até conseguir chegar novamente ao encontro com Eros. Portanto, a palavra de ordem é relacionamento. Quando a mulher consegue se relacionar com ânimos, ouvindo a sua voz interior, ouvindo sua intuição, os pensamentos e julgamentos, diferenciando-os. Porque muitos desses pensamentos e julgamentos não são obsessores, tá, gente? É ânimos. Ânimos falando e trazendo uma mensagem que é necessária ser ouvida para que a mulher possa se desenvolver. Dialogar com esses pensamentos e julgamentos. A mulher, quando ela está animosa, ela é julgadora. Ela fala de uma forma tão bruta e muitas vezes ela magoa muito mais do que qualquer espancamento, do que qualquer Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha. A mulher, ela realmente é cortante. Jung, das suas obras, ele diz assim, que não é à toa que uma mulher animosa provoca no homem uma vontade de espancamento. Infelizmente, Jung fala isso. Mas não é justificando a Lei Maria da Penha, mas de qualquer maneira, quando você está diante de uma mulher animosa, você realmente precisa se controlar bastante. Estou falando de homens ou mulheres, tá? Então, dialogar para discriminar as opiniões, tá? Quando você tiver uma opinião muito pronta, não fala. Pensa um pouquinho antes. Evitar querer ter razão. Então, quando eu preciso ter razão, eu estou na posse de ânimos.
Agora, os homens, para se relacionar com a ânima, eles precisam aprender a cuidar de si mesmo. Os homens, eles são cuidados pelas suas mães, e quando essas mães não ensinam esses bebês masculinos, esses meninos, a cuidarem de si mesmo, eles seguem precisando da mulher para cuidar deles, tá? Então, é aprender a cuidar de si mesmo. Não depender de uma outra pessoa, uma mulher, um homem que seja, mas não depender do cuidado do outro. Ouvir quando existe um anseio muito forte acontecendo e você muitas vezes, pela racionalidade, acaba se distraindo e não dá voz para essa vontade, para esse anseio, esse desejo, né? Que é muitas vezes a alma precisando ser vista, ser reconhecida. Discriminar seu humor, fantasias e emoções. O homem que não tem os humores discriminados, que eles simplesmente projetam jogando, é como né, aquela expressão no filme da Helena. Vocês viram o ânimos extremamente irritado, sapateando em cima do disco? Aquilo é um ataque de ânimos que ela estava tendo. Então, os homens, eles, quando não discriminam os humores, eles acabam caindo nas amarras da ânima. E aí eles se perdem, porque nem sempre as mulheres, suas companheiras, conseguem assimilar isso neles. Então, para a gente terminar em grande estilo com a Joana, né? Que ela diz então que a compreensão divina paira sobre mim e toma-me. Dulcifico-me e acalmo-me. Percebo o mundo e as criaturas de forma positiva e fraternal. Torno-me mais criativo e saudável. Relacionando-me bem com o meu próximo. Dilata-se-me o entendimento e vivo em paz comigo e com os outros. Relaciono-me bem. Então, se a gente quiser ficar só com uma frase dessa exposição, é isso. Eu vou aprender a me relacionar bem comigo e com o outro. Obrigada.